E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um dos módulos do nosso curso de inglês básico aqui da Tubia com o Meia do Conhecimento para você aprender tudo e colocar na prática desde as primeiras aulas. Hoje a gente vai falar de alguns verbos extremamente importantes que a gente chama de action verbs, né? Que são verbos de ação, ou seja, são coisas que a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia, em contextos diferentes, claro, mas são verbos extremamente comuns aí da gente encontrar. E como você sabe, todas as vezes que a gente vai falar de verbo, a gente vai praticar bastante. Então, prepara aí o seu caderno, as suas anotações para você poder escrever. Prepara o Google Tradutor para você colocar lá e conseguir ouvir. E também prepara aí para você poder falar bastante já desde já, para você exercitar alguns tipos de frase, tá legal? Então vamos dar uma olhadinha na lista de verbos. Primeiro eu vou ler toda essa lista para vocês em inglês e em português e no final eu falo qual vai ser a atividade proposta, tá ok? Então vamos lá dar uma olhadinha. O primeiro verbo é o walk. Walk. Não é o walk, é walk, que é o verbo caminhar. O segundo verbo, run. Run, que é o verbo correr. O terceiro é ride. Ride, que significa andar. Mas eu posso andar de cavalo, andar de bicicleta, andar de moto. É esse tipo de andar, ok? Ride a bike, ride a horse. E por aí vai. Swim. Swim, que é o verbo nadar. Swim. Swim. Do you like to swim? Do you like to swim? Você gosta de nadar? Do you like to swim? Fly. Fly aqui é o verbo voar. Fly, mas também pode ser como substantivo aquelas mosquinhas, né? Aqueles mosquitinhos que tem de mosca em geral, né? Mosca de fruta que a gente chama, né? Fly. Pull, pull, que é o verbo puxar. E o push, que é o verbo empurrar. Olha aí um tricky verb, né? Um verbo meio complicadinho que a gente pode trocar. Pull, o que que é? Pull, puxar. Push, empurrar. Pull, puxar. Push, empurrar. O push não é puxar, é um falso cognato, ok? Fight, que é lutar. Fight. Climb, climb, que é o verbo escalar. Win é o verbo vencer. Sing é o verbo cantar. Dance, dançar. Stand up. Stand up, que é o verbo levantar-se. Sit down é o verbo sentar-se. Turn on, ligar. Turn off, desligar. Então você pode turn on the light, turn off the light. Você pode ligar a luz e desligar a luz. Open é o verbo abrir e o close é o verbo fechar. Give é o verbo dar. Sleep é o verbo dormir, um dos seus favoritos, eu tenho certeza. Sleep. Cook é o verbo cozinhar. Eat é o verbo comer. Drink é o verbo beber. Wash, que é o verbo lavar. Talk, talk e não talk. Talk é o verbo conversar. Listen, não é listen, é listen, listen. O verbo ouvir. Read é o verbo ler. Write, escrever. Play, que tem vários sentidos. Eu posso play de tocar um instrumento, de jogar um jogo de videogame, por exemplo. O play também pode ser atuar em uma peça de teatro. Play. Watch. Watch é o verbo assistir, que é diferente do wash, que é o verbo lavar. O watch, eu posso fazer uma analogia, quando você vai espirrar, você fala o quê? Atchim. Esse tchim é o watch que eu quero aqui. Esse é o som, tá legal? Visit é o verbo visitar. Wait é o verbo esperar. Cry é o verbo chorar. Smile é o verbo sorrir. Laugh é o verbo rir. E lose é o verbo perder. Então essa é a lista dos verbos que eu queria colocar para vocês aqui, que a gente chama de verbos de ação.
E aí, o que que você vai fazer? Qual é o exercício que você vai fazer aqui? Você vai utilizar o verbo like, e na estrutura de like, don't like, para você poder fazer a escrita aqui. Como é que vai funcionar isso? Vou te dar um exemplo. I like to walk. I like to walk. Eu gosto de caminhar. I like to walk. I like to run. I like to run. Eu gosto de correr. I don't like to ride a horse. I don't like to ride a horse. Eu não gosto de andar a cavalo. I don't like to ride a horse. O próximo. I don't like to swim. Eu não gosto de nadar. E por aí vai. E aí você vai fazer uma lista aí de frases, sempre colocando em prática. Além de escrever, você vai ouvir e falar, coloca lá no Google Tradutor ou volta aqui no vídeo para você ouvir a pronúncia desses verbos e você vai falar bastante, né? Então, se eu pergunto para você, por exemplo, né? Meu aluno, do you like to walk? E você vai responder, yes, I do. No, I don't. É mais um exercício que você pode fazer. Do you like to run? Oh, yeah. No, not that much. Do you like to fly? No, not at all. Do you like to fight? No, I hate fighting. Ou I hate to fight. Ok? Então esses são os exercícios que eu proponho para você ampliar o seu vocabulário e treinar a fala, treinar os exercícios aí para você conseguir construir frases desse tipo de coisas que você gosta e não gosta de fazer, utilizando os verbos de ação. Ok? Bom aprendizado, bom treino para você e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu!